Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui hoje essa tribuna para tratar de dois temas. O primeiro, um artigo publicado na data de ontem no jornal O Globo pelo secretário-chefe da Casa Civil do Estado, nosso colega aqui, deputado Cristino Áureo, com relação ao tema privatização da SEDAI. Nosso partido, o PSDB, a bancada do PSB aqui na Assembleia Legislativa, teve uma posição muito clara desde o início desse debate. Nós votamos contra a mensagem encaminhada pelo governo por entender que essa mensagem, da maneira com que havia sido encaminhada, não atende os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro, por três motivos principais. O primeiro motivo, por propor que a Assembleia Legislativa autorizasse a alienação da totalidade das ações da SEDAI por parte do governo do Estado, em contrapartida a um empréstimo de 3,5 bilhões de reais, que essas ações seriam dadas em garantia a esse empréstimo, sem nenhuma salvaguarda de como esse processo se daria no futuro. E, além disso, colocou-se no projeto de lei para cá encaminhado que os 3,5 bilhões primeiros fossem auferidos da venda da SEDAI, seriam encaminhados para o pagamento desse processo, desse primeiro empréstimo. Com isso, seria absolutamente natural, uma vez que as ações foram dadas em garantia a esse empréstimo, e qualquer outro valor que fosse aferido seria também destinado a pagamento de outras dívidas do governo do Estado com a União Federal ou com instituições financeiras federais. Na nossa visão, isso é um gigantesco equívoco. Por quê? Em qualquer processo de privatização, você tem como objetivo principal a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Todos nós aqui reconhecemos que a qualidade dos serviços que a SEDAI presta à população do Estado do Rio de Janeiro ainda está muito longe do que seria o desejável. Agora, se você coloca dentro de um projeto de lei, de um acordo com a União Federal, que qualquer recurso que entre vá para pagamento de dívidas, e é uma instituição federal que vai fazer a modelagem desse processo, naturalmente você teria uma indução para que essa licitação se dê apenas pelo quesito de maior outorga e não garantindo os investimentos necessários à melhoria do atendimento da nossa população. Temos também uma questão bastante importante, porque a venda da SEDAI está como parte principal, preponderante, do entendimento do governo do Estado com a União Federal na busca de um reequilíbrio das contas do Estado. Nós concordamos que as contas do Estado estão destruídas e nós concordamos que elas têm que ser recuperadas e que a parceria, um acordo, um entendimento com a União Federal é absolutamente indispensável. Porém, a SEDAI foi colocada como a grande necessidade colocada pela União Federal para viabilizar esse acordo. E um acordo, como foi assinado, que no nosso entendimento e nos nossos números, não resolvem o problema do Estado. Ora, nós temos uma única bala de prata, que é a SEDAI, o único ativo de valor do Estado. Estamos colocando esse ativo num acordo com a União Federal e vamos fazer um acordo que não resolve um problema. Isso simplesmente significa postergar, empurrar com a barriga o problema. Se entrar esse empréstimo de 3,5 bilhões que cobre apenas uma folha de pagamento e meio, nós vamos ter um respiro para, logo adiante, voltarmos a ter problemas sem a SEDAI para garantir um bom acordo. Qual é o nosso papel aqui, que nós entendemos como deputados do PSDB? Esticar essa corda, sermos a última barreira de defesa de interesses de cariocas e fluminenses nesse entendimento com a SEDAI. Nós queríamos rejeitar o projeto como veio do Poder Executivo ou aprová-los com emendas, porque entendíamos que ele seria a solução para encontrar uma solução de equilíbrio duradouro para o Estado. O governo atirou a bala de prata, errou o alvo, não temos ainda certeza que esses recursos entrarão no caixa do Estado, pois depende de uma aprovação pelo Congresso Nacional, e poderemos ter dado uma autorização inócua, que nem esses 3,5 bilhões entrarão no caixa do Estado. Além disso significar a aprovação de uma matéria ilegal. O que foi aprovado nessa Assembleia Legislativa foi uma mensagem ilegal
que autoriza o Estado a contrair um empréstimo de 3,5 bilhões, quando hoje o Estado do Rio de Janeiro, pela lei de responsabilidade fiscal, não poderia ter contraído esse empréstimo. E a terceira crítica que nós fizemos é que um governo sem nenhuma credibilidade, que reiteradamente promete cortar gastos e segue aumentando gastos, diz que vai reduzir secretarias e depois aumenta. O nobre secretário da Casa Civil diz que reduziu as secretarias de 26 para 18, mas ele se esqueceu de dizer naquele artigo que a promessa e o compromisso do governo do Estado era de reduzir de 26 para 12, e depois, para fazer o acordo aqui na Assembleia Legislativa, com a base aliada, ele voltou para 18. Ele se comprometeu a cortar 30% dos cargos condicionados do governo. Não conseguiu cortar 7% das despesas. Ora, como um governo desse, que não tem credibilidade, que diz que vai cortar na carne, mas por trás não corta, pode conduzir um acordo dessa magnitude em benefício do Estado do Rio de Janeiro? Então essas são as nossas críticas que foram colocadas de maneira muito clara. E eu lamento que o secretário da Casa Civil do Estado tenha utilizado de um espaço importante para tratar o tema com evasivas e não entrando especificamente em nenhuma das críticas que nós fizemos. Ele não rebateu efetivamente nenhuma das críticas que nós colocamos. Simplesmente disse que esse acordo vai gerar, enfim, uma possibilidade de reduções ou de postergações de dívida da ordem de 62 bilhões de reais, sem apresentar a essa Assembleia Legislativa nenhum número que comprove isso. Nós cobramos aqui diversas vezes. Esse acordo com a União Federal, o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo, o chefe da Casa Civil, sequer teve a decência de publicá-lo no Diário Oficial do Estado. Não teve a decência de dar transparência. Quem fez a publicação foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por uma solicitação do líder do PSDB, deputado Luiz Paulo, ao presidente da Casa. O Estado do Rio de Janeiro não publicou esse acordo. Então, nós temos na nossa visão um acordo que não resolve os problemas do Estado, apenas empurra com a barriga, de um governo que busca apenas a própria sobrevivência e não o benefício da população do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, fez-se um mau acordo, um péssimo acordo, por um poder executivo de um governo que não tem condições mais de levar adiante o Estado do Rio de Janeiro. Lhe falta credibilidade e lhe falta capacidade administrativa. É um governo disfuncional. As secretarias não falam mais entre si. Chegam aqui, um fala uma coisa, outro fala uma outra coisa e nada acontece. Essa é a nossa crítica. Essa é a nossa crítica central a esse processo que, infelizmente, não foi respondido pelas evasivas apresentadas pelo nobre secretário-chefe da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lamentar, apenas lamentar, foi aprovado. Nós poderíamos ter melhorado o projeto, senhor presidente, se tivéssemos algumas emendas acatadas, como, por exemplo, a emenda que cingiria a SEDAI, permitindo que a produção, tratamento de água e macrodistribuição, emenda também apresentada pelo deputado Conte Bittencourt, ficasse com a SEDAI e fosse feita a privatização, a concessão de áreas menores no Estado. Nada disso aconteceu. Por isso nós votamos contrário e temos consciência que votamos corretamente e agora vamos acompanhar esse tema. Eu queria fazer apenas mais um comentário. Foi dito que eu comi no prato do governo e depois cuspi. Olha, primeiro, usar esse tipo de expressão eu acho de uma agressividade que não cabe numa discussão de ideias. Mas apenas para reiterar, eu tenho e prezo muito a minha independência. Nunca comi em prato de governo nenhum. Fui ao Poder Executivo, servi ao Estado durante um ano, com a melhor das minhas habilidades, trabalhei muito para manter esse sistema de transporte do Estado funcionando, conseguimos avanços importantes na área de transporte ferroviário, com aumento de passageiros, novos serviços na área metroviária e também deixei pronta uma licitação do sistema de linhas rodoviárias intermunicipais na Procuradoria-Geral do Estado, que poderia render só de outorga R$1 bilhão. Mas esse governo parece que não está atrás de fazer boas licitações e boas concessões, e sim apenas um mau acordo com o governo federal que ele tenta impor aqui a nós, cariocas e fluminenses. Por isso, senhor presidente, mais uma vez reiterar minha posição
e dizer que a bancada do PSDB votou unida e consciente contra a mensagem que para cá foi enviada de venda da alienação das CEDAIs, em contrapartida um empréstimo que não presta aos serviços e não atende o interesse maior de cariocas e fluminenses, e como responsáveis por defender o interesse do Estado, essa foi a nossa posição, controversa, com muitas críticas e não eleitoreira absolutamente, baseada na nossa convicção e nos estudos que nós fizemos e seguiremos nessa trincheira de defesa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.